Olá, bom dia. Ótima terça-feira para você. Um ótimo dia. Que venha ser um dia verdadeiramente aí diferente para você, venha ser um dia de conquistas, venha ser um dia que você vai estar buscando a presença de Deus, sim, ouvindo uma mensagem, se fortalecendo e o mais importante, agindo sobre aquilo que você vai aprender, agindo sobre aquilo que Deus vai falar ao teu coração, através do Espírito Santo, te trazendo ensinamento. Hoje, no nosso Minuto Pão do Dia, quero compartilhar uma mensagem que é muito viva nos dias de hoje, para que você venha permanecer, para que você venha ter um exemplo de Jesus, para continuar, para que você venha ter essa injeção de ânimo e saber que aquilo que aconteceu com Jesus pode acontecer com você. Calma aí. Não é você realmente ser ali condenado e crucificado na cruz, porque isso o Senhor Jesus já fez por mim e por você. Mas há coisas que o Senhor nos ensinou como proceder, que poderiam acontecer conosco. E Ele deixou na sua palavra ali o procedimento, as ações, ou seja, para que nós não viéssemos nos surpreender com estas coisas, mas aprendêssemos com Ele como reagir frente a essas situações. Veja o que diz lá em Marcos, pega a sua espada, a sua Bíblia, essa mensagem, vou tentar deixar aqui uma parte dela, para que você vá até lá, o canal do YouTube, link está na bio aqui do meu Instagram, canal Pão de Cada Dia, Mensagem Bíblica, e você possa escutar essa mensagem na íntegra. Vamos lá, Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Diz assim, ali é quando Jesus ele se retira e vai para Nazaré. Nazaré é o local, a sua pátria, o local onde ele nasceu, onde está a família dele. Ele vai, então, para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua pátria. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de José, ou melhor, filho de Maria, e irmão de Tiago, irmão de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Ou seja, ficavam se indagando: quem é esse? Mas esse aí não é o fulano de tal? Essa aí não é a Vanessa? Esse aí não é o João? Peraí, esse aí não é o Pedro, filho da fulana? Essa aí não é a Amanda? A Carla? A Josiane? A Lilian? Eles ficavam perguntando: mas esse aí eu conheço. Eu sei quem ele é. Ele é filho do fulano, da Beltrana, ele tem um irmão tal. É ele. E aí a palavra diz o seguinte, que escandalizavam-se nele. Ou seja, levantavam esses tipos de comentários para escandalizar, para retirar ali o próprio testemunho de Jesus, retirar dele a sua glória e o seu poder, os seus atributos. Levantavam essas conversas, não é? Na tentativa de menosprezar o Senhor Jesus, de talvez intimidá-lo, por conhecê-lo, por saber de onde ele veio, por saber quem ele é, por conhecer a sua família. Então tentavam com isso, por conhecer a família de Jesus, tentavam com isso, com essas falas, com esses discursos, diminuir
denegrir, zombar, talvez com muita ironia e achando graça, fazendo piadas de Jesus. E aí diz assim no versículo 4: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. O Senhor Jesus, ao ver tudo aquilo, ao ouvir tudo aquilo, ele disse e dizia e diz para mim e para você: não há profeta sem honra. Ou seja, não existe profeta sem honra. No entanto, pode ocorrer de um profeta não ter honra, é na sua própria casa, na sua pátria, entre os seus parentes. O Senhor Jesus nos deixou isso escrito. Ou seja, você que talvez esteja aí falando sobre Jesus, como eu aqui estou, você que professa a fé na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, você que tem levado muitas vezes e compartilhado uma mensagem, você que nas suas atitudes procura realizá-las de acordo com a Palavra de Deus, você que vai à igreja, congrega, cumpre ali aquilo que o Senhor também te ordenou fazer, você que está reunido entre os irmãos, você que participa das coisas que são de Deus, você que está no meio disso, o Senhor Jesus te diz: você também pode encontrar este obstáculo, porque o profeta sem honra só vai ocorrer na sua pátria. Talvez isso não quer dizer que você e todos, não é? Todos os profetas vão ser sem honra na pátria, mas pode ocorrer na pátria e somente ali, porque em outro lugar não há profeta sem honra em outro lugar. Pode ocorrer aquele profeta naquele lugar em que ele está, entre os seus parentes, entre a sua família, entre os seus amigos. Ele pode sim ser e ficar sem honra. Por quê? Porque não vão acreditar nele. Diz assim, já vou entrar mais nessa mensagem. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Ou seja, ele não conseguia fazer obras maravilhosas ali. Ele não conseguia realizar grandes milagres ali, naquela região, naquele lugar, não é? Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E então ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. O Senhor Jesus diz aqui que naquele lugar onde é a sua pátria, naquele lugar em que todos o conheciam e sabiam da sua parentela, naquele lugar ele não pôde realizar grandes milagres. Ele curou alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Então o Senhor Jesus não conseguiu avançar ali naquele lugar. Por quê? Porque tamanha era a incredulidade daqueles que o cercavam, daqueles que o conheciam. E aí eu fiquei a pensar, por que desta incredulidade? Incredulidade na palavra de Deus. Você já deve ter passado por situações semelhantes, em que as pessoas que talvez te conheceram desde antes de você ser convertido, hoje elas não acreditam na conversão, porque para elas parece ser impossível alguém se converter, alguém se tornar nova criatura, porque para elas é muito difícil, é impossível, volto a dizer, esquecer-se daquele passado no sentido de ser o quê? Perdoado e não repeti-lo, e não voltar a este erro. Para elas é inadmissível, elas não conseguem crer. Isso e essa é a incredulidade a qual o Senhor Jesus se refere aqui. Porque aquelas pessoas que o conheciam, mesmo ele não tendo pecado, mesmo antes e desde a sua criação, ele nunca teve pecado. Mesmo assim, as pessoas o conheciam e sabiam da sua família, tinham conhecimento.
da sua família. Mas para eles era inadmissível, né? Aquele que era filho de carpinteiro pregar e falar tais coisas. O Senhor Jesus ali na sua terra não tinha honra. E talvez você na sua terra, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, nas pessoas que estão ao seu redor, talvez para elas você também é o filho do fulano, do Beltrano, que continua ainda, mesmo que eles não vejam, mas para eles acreditam que você continua ainda sendo a velha criatura. Mesmo que você muitas vezes demonstre todos os frutos ali dignos de arrependimento, para essas pessoas que são incrédulas, elas jamais vão conceber e dizer: fulano largou a bebida, largou as drogas, fulano foi curado, fulano não é mais assim, fulano não é mais mentiroso, fofoqueiro, fulano não é mais ladrão, não é? Essas pessoas não acreditam que você está convertido, porque para elas é impossível essa conversão. E essa incredulidade que o Senhor Jesus estava aqui demonstrando, que estava ocorrendo ali naquele lugar. Estamos lá em Marcos capítulo 6, parei no versículo 6, tá? Em que ali o Senhor, então, mostra a incredulidade dessas pessoas. E talvez você está vivendo a mesma coisa. Por quê? Por causa da incredulidade daqueles que estão ao seu redor. Talvez você não consegue muitas vezes fazer com que 2 da sua casa realmente nasçam de novo. Você talvez não consegue. Por quê? Porque na sua pátria ali pode ocorrer de você não ter honra. Por quê? Por causa da incredulidade daqueles que te cercam. Porque para eles é inconcebível o perdão, o arrependimento. Eles não conseguem crer nisso. Então, ali com o Senhor Jesus, todos aqueles que conheciam a sua família, não é? Falavam: quem é esse? Ou seja, como quem diz: esse aí, filho do carpinteiro, o que ele está falando? Quem ele pensa que é? É como se apontasse o dedo para Jesus, tentando encontrar algum argumento. Mesmo que ele tivesse pecado, mesmo que Jesus tivesse e se convertesse depois, como nós, não é? Como muitos de nós, ou melhor, muitos não, como todos nós, porque nós nascemos do pecado, então é preciso sim, mesmo aquele que nasce em berço cristão, precisa sim se arrepender, precisa sim se converter, precisa aceitar Jesus, porque isso é feito conscientemente, e um bebê não tem essa consciência, uma criança pequena não tem essa consciência. Então é necessário fazer isso, e isso acontece conosco. E mesmo que Jesus passasse esse processo, assim como nós, mesmo assim eles não encontrariam algo a apontar no Senhor. Né? Então, essa memória para eles, vamos dizer assim, esse conhecimento que eles tinham da família de Jesus, de quem ele era, que era um humano como qualquer um, não era nenhum doutor da lei, não estava lá na sinagoga filho de alguém né, que é religioso daquela época, que era religioso. Então, para eles era impossível. O Senhor diz que não podia fazer ali, no versículo 5 do capítulo 6 de Marcos, diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos. Talvez você não consiga onde você está, mas não leve isso como um empecilho. Não leve isso achando: eu não consigo porque Jesus disse que não há profeta, né, sem honra, a menos que seja na sua própria terra, mesmo que seja na sua pátria. Não leve isso como um argumento: eu não estou conseguindo ganhar ninguém da minha família, eu não estou conseguindo realizar nenhum milagre por aqui, é porque aquela palavra de Marcos diz isso. Não leve isso como um argumento seu. Faça tudo que estiver a seu alcance, mas também entenda que se mesmo você fazendo, se esforçando realmente em Deus, porque Ele conhece teu coração e sabe se você está se esforçando ou não, mesmo assim você não está conseguindo, talvez seja isso que esteja acontecendo. Aí sim, Marcos capítulo 6. Mas isso não é justificativa para você parar, desistir. Mas saiba que isso pode acontecer. Aquele que tem o coração sincero diante de Deus, que está fazendo, está procurando agradar o Senhor, está buscando a Deus. E muitas vezes encontra essa dificuldade
em realizar milagres pela incredulidade de seus parentes, da sua família, da sua casa, de seus amigos, pode acontecer por causa disso, por causa da incredulidade deles, porque eles não conseguem crer, acreditar que você realmente mudou. Talvez você esteja dando motivo que não mudou, não é? Então aí cabe a nós nos analisar, fazer aí um julgamento de nós mesmos e saber se estamos realmente dando bom testemunho ou não, se estamos realmente demonstrando frutos dignos de arrependimento ou não. Mas se estamos, nós temos que continuar. E essas pessoas podem estar sendo incrédulas com relação àquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus fez com você. Então nós podemos, sim, encontrar estas situações. E Jesus disse que grande era a incredulidade, estava admirado da incredulidade deles. E então Jesus saiu a percorrer nas aldeias vizinhas para ali tentar ensinar aqueles que queriam ouvir. Então, não se assuste se você encontrar tais obstáculos onde você mora, onde você reside, no seu bairro, entre a sua família, não é? Porque muitos vão vir zombando de você, vão vir tentando fazer piadas, assim como estes que estavam lá na sinagoga estavam fazendo piadas do Senhor Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não é esse que é irmão do Tiago? Não é esse que é irmão de Simão? Talvez façam piadas de você. Não é esse o fulano, o filho do Beltrano? Não é esse que tem o irmão drogado? Não é esse que tem que matou? Não é esse que fez tal coisa? Talvez vão fazer piadas da sua fé. Talvez você realmente, e eu espero que sim, tenha se arrependido daquilo que a palavra de Deus condena, daquilo que o Senhor não se agrada. E você está lutando e dando bom testemunho, mas está escutando muitas piadas. E saiba que o maior piadista é aquele que está fazendo essa piada. Sabe por quê? Porque ele está ali proferindo e sendo boca do próprio diabo. Realmente. Porque aqui, aqueles que estavam zombando do Senhor, estavam fazendo chacotas. Por que eu digo isso? Veja lá no versículo 3 de Marcos 6. Diz bem no finalzinho, e escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se. Antes do escandalizavam-se, mostra ali o questionamento, me faltou a palavra aqui, mas enfim, não é? As questões que eram levantadas, os discursos que eram proferidos acerca do Senhor Jesus, tentando ali menosprezá-lo, tentando ali tirar todo e qualquer direito que ele tinha de pregar a palavra de Deus, tentando ali dizer que ele não era exemplo de nada. E talvez com você aconteça isso. Talvez muitos estejam debochando de você, da sua fé, e talvez até trazendo o seu passado, que para Deus já foi esquecido e já foi perdoado, e no seu coração também. E aí ficam levantando coisas lá de trás. Para quê? Para te tirar essa legitimação de você anunciar a palavra, para te tirar esse testemunho, essa autoridade que você já recebeu do Senhor Jesus, para ministrar, para trazer as boas novas, para mostrar que o Senhor, sim, Ele perdoa aquele que se arrepende e Ele o torna uma nova criatura. Talvez querem tirar isso de você, mas não se abale, não se turbe o seu coração. Continue na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo não se escandalizou. Quem se escandalizou eram aqueles piadistas que achavam-se no direito, que não entendiam, que não tinham ali a fé suficiente para crer no Senhor. E por isso não eram curados, continuavam com as suas dores, continuavam com as suas loucuras, continuavam com as suas doenças, continuavam sendo doentes e não deixavam a cura chegar. O Senhor Jesus não conseguiu fazer grandes milagres ali. O Senhor Jesus saiu dali. Ou seja, muitas vezes nós temos o quê? Deixar. Não querem acreditar? Não querem ver? Nós continuamos, avançamos. O apóstolo Paulo diz, avancemos. Nós temos que avançar. Não deu aqui? Sacode. O Senhor Jesus diz, sacode o pó.
né? Bate teus pezinhos, tira todo o pó que estava por ali, daquilo que você não vai levar mais com você. E vá em direção aonde Deus tem te guiado. Vá anunciar, vai dar um bom testemunho, vá sim realizar milagres, porque eu creio que nós, não é? A palavra de Deus nos diz que nós também realizaríamos isso. Podemos realizar até maiores e temos que ter esta comunhão com Deus para realizar ainda maiores, obras maiores. E ali o Senhor Jesus, então, nos ensina também, né? Ele foi a próximas aldeias, ele foi para outros lugares, anunciar e ali poder curar, poder manifestar o poder de Deus. Porque onde ele estava, no meio daqueles que o conheciam, ele não estava conseguindo realizar milagres. Nós sabemos que o reino de Deus não é pela força, não é pela violência, mas sim é pela fé, né? É pelo Espírito Santo de Deus. E ali não estava operando. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade é a barreira que muitos encontram para não serem curados, para não serem libertos, para não compreenderem a palavra, para não verem o milagre acontecer. A incredulidade de muitos é que está cegando toda a fé que poderia estar no coração deles. Mas a incredulidade está roubando tudo isso de muitas pessoas. Que você não venha a ser este incrédulo. Que você que está me escutando, venha escutar essa mensagem, não venha a ser esse piadista daquela época lá, que se dizia religioso e estava fazendo chacota do Senhor Jesus, das coisas que ele ali proferia. Que você venha estar no time daqueles que creem no Senhor Jesus, daqueles que anunciam o Evangelho. E se mesmo assim ali naquele lugar não te quiserem, você sacode os seus pés, a sua roupa e parte para outro lugar. Todos têm o direito de acreditar em que quiser. Jesus deu esse livre-arbítrio, tanto é que o Senhor Jesus continuou a caminhada dele. Ele não forçou ninguém a crer, a fazer, mas com certeza ele ficou muito chateado, muito triste, porque ele diz que estava admirado, versículo 6, estava admirado da incredulidade deles e foi percorrer nas aldeias vizinhas para então realizar milagres, curas, libertações. Essa mensagem fique no teu coração. Vou deixar aqui um fragmento dela, vou trazê-la aqui no meu Instagram, mas a mensagem completa eu quero colocar lá no YouTube. Espero poder salvá-la aqui agora. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima terça-feira e um bom entendimento da mensagem do Senhor, para que você não pare, mas vá adiante e você saiba dos percalços que você pode encontrar, mas que eles não são suficientes para te parar de anunciar o Evangelho, de continuar e de realizar milagres através do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um abraço e eu volto aqui num próximo Minuto Pão do Dia. Tchau!